Irmãos, vamos lá. Eu tenho alguns minutos com os irmãos, eu sei que está quente, a gente vai ser breve. Se você puder, a gente ensaiou ontem, mas a projeção não vai dar muito certo, não tem problema, então eu vou fazer um resumo aqui para vocês, tá bom? Outra coisa, no grupo da igreja já está os slides do esboço da mensagem, então você pode acompanhar, você pode usar depois, tá bom? Se você puder, abra sua Bíblia, o seu celular, em Neemias capítulo 1. Nós estamos estudando o livro de Neemias, começamos o capítulo 1 e vamos lidar com mais alguns aspectos do capítulo 1, dessa ideia de recomeçar, dessa ideia de entender aquilo que Deus está movendo no nosso meio. Neemias capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Eu não sei se eu te ajudo, mas você pode... Neemias está entre Esdras e Esther. Não sei se isso vai te ajudar, tá bom? Mas Neemias capítulo 1. E aí a gente precisa, preste atenção, porque a gente precisa fazer o nosso checklist. Lembra que houve uma época em Israel que tinha um reino que era chamado Reino Unido. E o Reino Unido tinha 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Fale comigo, o Reino Unido tinha 3 reis. Quais eram os reis? Saul, Davi e Salomão. Escola dominical, vamos lá. Saul, Davi e Salomão, 3 reis. Saul não tinha coração. Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. E Salomão ele tinha meio coração. De vez em quando ele estava aqui, de vez em quando ele estava lá. O reino se divide. E aí no Antigo Testamento nessa parte começa a dar nó na nossa cabeça. Porque o reino se divide. O reino vai para o norte e o reino vai para o sul. O norte ficam 10 tribos e o sul fica 2 tribos. No norte, nessa época agora, é chamado de Israel. E a capital é Samaria. O sul, Judá, e a capital é Jerusalém. O norte, a Assíria vai tomar o norte em 722. E depois que a Síria toma o norte, eles nunca mais são o mesmo povo, eles vão se misturar, eles vão ter sérios problemas de miscigenação, de idolatria, uma série de coisas. Lembra quando Jesus encontrou a mulher samaritana, em João capítulo 4, que os judeus tinham problema com os samaritanos? Lembra dessa história? Essa história começa dessa época. Então os judeus tinham um problema sério com os samaritanos. Desde essa época. Reino do Sul, a capital é Jerusalém, e agora o Reino do Sul ele é deportado para um lugar chamado Babilônia. E aí o povo começa a voltar da deportação, porque Deus prometeu que eles iam voltar. E num determinado período da história, um camarada chamado Esdras, ele volta para Jerusalém para restaurar a lei. Daqui a pouco, um camarada chamado Zorobabel, ele volta para restaurar o templo, mas os dois não conseguem. Nesse intervalo de tempo, por volta de 100 a 125 anos, Deus levanta um cara chamado Neemias. E a função de Neemias no retorno agora é reconstruir os muros de Jerusalém. Lembra a semana passada que eu disse que não era um muro qualquer? Lembra da história de Raabe, a prostituta, e onde Raabe morava? Em cima do muro, dava para morar em cima do muro. E agora, Neemias, ele volta para Jerusalém, consciente da missão que Deus deu para ele. Só que ele não tem um orçamento na mão, ele não tem dinheiro, ele não tem pessoas. E aí a gente está agora no capítulo 1 de Neemias, vamos ler o capítulo 1 de Neemias. Neemias capítulo 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no meio de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu perguntei acerca dos judeus que restauram os sobreviventes do cativeiro, também sobre Jerusalém, e ele me respondeu, olha o que Anani responde: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram o quê? Essa informação, preste atenção no versículo 3, e eu queria fazer um acordo, eu e vocês aqui. Qualquer um que estiver pregando nesse púlpito, você vai manter a sua Bíblia aberta e vai conferir se aquilo que o pastor está falando está na Bíblia, amém?
Oh, amém? Tem algum infiltrado aí? Amém? Glória a Deus. Tá bom? Você vai fazer esse exercício. Por quê? Todo aquele que abrir o texto sagrado, ele não pode dar a sua opinião. Ele precisa verbalizar a revelação de Deus. Amém? Então preste atenção nisso, que isso é importante. E aí Anani vai e fala assim: os muros foram derrubados e as portas foram queimadas. Se você já assistiu algum filme da era medieval, você vai lembrar das cidades com os muros. Os muros eram proteção. Uma cidade sem muro é uma cidade que não tem proteção. Você que é comerciante aqui, você montaria um comércio num bairro que a criminalidade é 24 horas e você não tem segurança nenhuma? Pouco provável. Pouco provável. Se não tem muro, não tem segurança. Não tem segurança, não tem comércio. Não tem comércio, não tem dinheiro. Não tem emprego. O dinheiro não gira. A cidade não tem. Mas lembre-se, Jerusalém é a cidade que Deus prometeu restaurar. Lembra disso? E aí, Anani dá uma outra informação no texto. Ele diz assim: as portas foram destruídas pelo fogo. Era costume naquela época o sistema judiciário funcionar nas portas da cidade. Aonde era o sistema judiciário daquelas cidades? Nas portas da cidade. Ali tinha um espaço para o judiciário funcionar. O que Anani, irmão de Neemias, está dizendo é o seguinte: Jerusalém é o seguinte, Jerusalém, a economia não gira, o povo não tem como comer, não tem como viver, e também o sistema judiciário não funciona. Você conhece algum lugar que isso acontece? Que a economia não gira e o sistema judiciário não funciona? Você conhece algum lugar assim? Eu não conheço, está sendo filmado e eu posso ser preso. Jerusalém estava assim. E aí agora, Deus chama Neemias para uma tarefa. E qual é a tarefa? Reconstruir os muros de Jerusalém. E se você for ver lá no versículo 11, no final, no versículo 11, vai dizer assim, Neemias vai dizer assim: nessa época eu era o quê? Copeiro do rei. Eu vou resumir, que eu já falei isso, eu vou resumir isso para você. Quem era o copeiro do rei? Naquela época era normal matar os reis envenenados. Copeiro do rei era quem experimentava a comida do rei antes do rei comer. Alguém servia uma taça de vinho para o rei, quem dava uma bicada primeiro? O copeiro. Atarxerxes, que era o rei da Pérsia naquela época, a vida dele estava nas mãos de um funcionário público de alto escalão, mas esse funcionário público de alto escalão, ele não era persa, ele era judeu. E agora ele ouve uma informação, e quando ele ouve essa informação, Deus fala ao coração dele. É interessante isso, que quando notícias chegam para a gente, não chegam para a gente repassar essas notícias, abre aspas, fofoca, tá bom? Quando notícias chegam para a gente, essas notícias Deus permitiu que chegasse, é para que a gente dobrasse o joelho e fosse resposta de Deus a essas questões. Anani ouve, Anani fala com seu irmão, e agora Deus faz algo com Neemias, que eu já chamei e vou chamar isso da bênção da instabilidade. Por que é a bênção da instabilidade? Porque Neemias, ele era copeiro do rei, alto cargo. Ele estava em Suzã. Suzã era a casa de verão, de inverno do rei Atarxerxes, do Império Persa. Ele era o cara de confiança. E de repente Deus tira Neemias de um ótimo emprego. De um ótimo emprego. Para quê? Para reconstruir, para fazer uma obra que há 120 anos ninguém colocava a mão para fazer nada. De vez em quando, Deus nos abençoa com uma bênção que nós não desejamos. A bênção da instabilidade. Mas sabe o que é interessante? Que a próxima reação de Neemias no texto sagrado, quando Deus tira a estabilidade dele, a primeira reação de Neemias no texto sagrado, quando ele ouve a informação, o texto vai dizer o seguinte, no verso 4: quando ouvi essas coisas, o que ele fez? Sentou e chorou. Ele sentou e chorou. E isso é bonito, sabe por quê? Porque a nossa sociedade, a igreja de Jesus,
O povo que está aí, nós perdemos a sensibilidade de chorar quando a gente vê tragédia. Por exemplo, antes de ontem, eu estava vendo a enchente em Balneário Camboriú. E se você conhece aquele lugar, é muito interessante. Mas tem um lado mais pobre que chama Camboriú, que é do outro lado da pista, da rodovia. E alguém disse assim para mim, Balneário Camboriú não tem problema em encher, mas Camboriú tem. Sabe por quê? Porque todo ano nessa época é a mesma tragédia. Já reparou? Mas a gente perdeu, por vermos sempre a mesma tragédia, a gente perdeu a sensibilidade de chorar com quem chora. Preste atenção, nós precisamos ser uma igreja nessa cidade que se identifica com aqueles que estão sofrendo. Porque fazer festa com quem faz festa é fácil. Mas chorar com quem chora dá trabalho. Se você está sofrendo aqui nessa manhã, eu queria dizer para você que nós nos identificamos com a sua dor. O Rubem Alves tem uma crônica que virou um livro que diz o seguinte: ostra feliz não produz pérola. Deixa eu te contar essa história. Como é que é feito? É pérola mesmo dentro da ostra? Falei certo? Sabe como é que a pérola é criada dentro daquele casco da ostra? É um grão de areia que entra lá dentro. E aquele grão de areia, ele começa a incomodar aquele casco lá dentro. E aquele grão de areia vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo ali dentro, e vai incomodando, vai provocando dor, vai fazendo um monte de coisa. E quando você menos espera, aquilo virou o quê? Uma pérola. Ostra feliz não produz pérola. As maiores pérolas que Deus produz na minha e na sua vida é na instabilidade. As riquezas maiores que o Senhor produz na minha e na sua vida não é na bonança. As maiores riquezas, os maiores milagres que eu e você vivemos não são nos dias bons. Os maiores milagres que nós vivemos são nos dias da provação. No dia da provação a gente usufrui da suficiência do Senhor, da graça do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, quando estava com o espinho na carne, ele diz: orei a Deus, pedi 3 vezes, e o Senhor disse que Ele não ia tirar o espinho, e aí eu entendi que a sua graça me basta. É no meio da minha dor, no meio da minha instabilidade, da sua provação, que a graça do Senhor vai superabundar, meu irmão e minha irmã. Não entre em desespero. Não saia por aí acreditando em qualquer charlatão da fé. Acalme o seu coração. Sabe por quê? Porque ostra feliz não produz pérola. Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Eu fiquei imaginando assim esses perrengues que a gente viveu, de arrumar lugar, se não arrumar. E aí uma das conclusões que eu cheguei é o seguinte: se Deus nos desse de mão beijada amanhã um lugar assim, a gente ia dizer, a gente é bom mesmo. Mas Deus está produzindo coisas em nós para que a gente amasse o barro e construa algo duradouro para a glória do Senhor. Essa areia que está dentro da gente dói, rasga, tira o sono da gente, tira o apetite. E o que está sendo bom nisso para mim é que eu emagreci. Tira o nosso apetite. A gente fica confuso. E aí sabe o que a gente faz? A gente acorda de madrugada para orar. A gente faz jejum, a gente dobra os joelhos. Sabe por quê? Porque ostra feliz não produz pérola. As dores que Deus permite que eu e você passe, Ele está produzindo em nós a semelhança de Jesus na nossa dor. Porque tudo que a gente passou, passa ou vai passar, Jesus já passou. E a promessa de Jesus a nós é que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Sabe qual a conclusão que eu chego? É que no final do dia, eu e você temos que ter a seguinte convicção: Deus continua sendo fiel. No final do dia,
A única conclusão que a gente tem é que a gente precisa da fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus não depende de nós. A fidelidade de Deus é porque Ele já deu. Salmo 23 diz assim: bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Todos os dias. No meio da sua dor, Deus não perdeu o controle da história da sua vida. E a bondade e a misericórdia dele vai ser com você. Sabe por quê? Se esse grão de areia não nos incomodar, a gente não vai produzir uma obra de arte lá na frente. O que Deus faz com Neemias? Faz com que Neemias dobre o seu joelho. Sabe por quê? Porque a oração não é o nosso último recurso. A oração é o nosso primeiro recurso. No capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11, Neemias ora. Mas sabe o que é interessante? E assim eu acabo. Sabe o que é interessante? Que no capítulo 1, o autor, ele dá uma informação, e ele diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias, no meio de Quisleu. O que isso tem a ver com a gente? Nada. Esse mês de Quisleu é novembro e dezembro, possivelmente a segunda quinzena de novembro, entrando na primeira de dezembro. E se você ver no capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim: no mês de Nissan. Nissan, nós estamos falando de março, abril. Neemias ora de novembro a abril. Preste atenção. Neemias ora de quando? Novembro a? Por que você parou de orar por aquelas coisas que você orava no passado? Por que você parou de orar pelo seu filho que ainda não reconheceu Jesus como Salvador? Por que você parou de jejuar e orar por aquelas causas que ardiam o seu coração? Jesus conta uma parábola, a parábola da viúva persistente. Lembra dessa parábola? E essa parábola, Jesus está ensinando aos seus discípulos o seguinte: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar que deveriam orar sem nunca desanimar. Jesus está dizendo. Orar sem nunca? Neemias, para entender aquilo que Deus estava conduzindo o seu coração no meio da instabilidade, ele orou 4 meses. 4 meses. Saia daqui e vai para a sua casa e volte a orar por aquelas coisas que você parou de orar, amém? Saia daqui e vai para a sua casa, volta a fazer jejum. Sabe por que Deus permite instabilidade na minha e na sua vida? Porque é nesses momentos que a gente dobra o joelho e fica mais crente. É nesses momentos que a gente abre a Bíblia, ora, que a gente faz jejum, que a gente ora. É no meio da instabilidade. Agora você percebe porque Deus permite instabilidade na minha e na sua vida? É porque no meio da instabilidade os nossos joelhos se dobram, a nossa arrogância cai e a gente se humilha no pó e depende do Senhor. Volta para sua casa e volta a orar por aquilo que você parou de orar. Seja bem-vindo. Receba nessa manhã, com todo respeito, a bênção da instabilidade. Porque é na instabilidade que o nosso joelho se dobra. E é na instabilidade que a gente produz pérolas, quando essa areia está nos incomodando. Porque o que Jesus quer gerar em nós, que o Espírito Santo quer gerar em nós, não seria gerado em outra circunstância, a não ser na provação. E você sabe a maravilha disso? Neemias reconstruiu os muros em 52 dias. Tem um cantor, poeta, eu gosto muito das músicas dele.
E ele diz o seguinte, ele tem uma das canções dele que ele diz assim: toda dor é por enquanto. Marcos Almeida. Toda dor vai passar. Enquanto não passa, vai orar. Enquanto não passa, vai buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Enquanto não passa, permita que Deus gere na sua vida coisas preciosas que em outra circunstância não seria gerado. Mas Jesus nos ensina a orar sem cessar. Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame graça sobre nós. Feche seus olhos, vamos orar. Talvez você está passando por essa areia dentro da sua vida. E Deus quer produzir uma pérola. Mas você não enxerga desse jeito. Nessa manhã, em nome de Jesus, diga para o Senhor: Senhor, me dê graça. Não permita que o meu coração murmure. Não permita que eu ande longe dos seus caminhos. Mas nessa manhã a gente pode orar para Deus e dizer o seguinte: no meio da instabilidade, gere em mim coisas que só o Senhor pode gerar. Só o Senhor pode gerar. Mas também nessa oração a gente precisa celebrar com ações de graça, porque no meio da dor, da dificuldade, Deus está presente em nossa vida. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está em nós. E Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Meu pai está com Parkinson. Jesus está com ele. O Arthur está com câncer. O Senhor está com ele. Talvez você tenha alguma dificuldade na sua vida. Jesus está nesse negócio. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Mas lembre-se, ostra feliz não produz pérola. Deus quer produzir coisas na sua vida que só Ele pode produzir. Que Deus nos abençoe e que derrame graça sobre nós em nome de Jesus. Amém.